Daniel 4:3. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Amém, gente? Bom, esse é um vídeo não programado, que não seria postado hoje, mas o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu acordei de manhã com uma música chamada Consagração, da Aline Baus, no meu coração. Sabe quando você ainda tá com os olhos fechados, você ainda nem acordou direito e aquela música já tá ecoando na sua cabeça? E aí eu acordei, fui tomar um banho, lavar a cabeça, sabe? E aí, quando eu tava tomando banho, eu comecei a escutar essa música, coloquei no meu Spotify. Essa música é muito bonita porque ela fala: celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. E aí, quando eu cantei essa parte da música, cantarei, contarei as tuas obras, aquilo ficou ecoando no meu coração. E eu falei: ai, bom dia, Espírito Santo. Gente, aqui tá chovendo. Talvez o áudio não esteja tão bom quanto eu gostaria, porque está chovendo aqui. Quando eu comecei a falar, abri a boca pra falar, a chuva começou a cair, mas a gente vai gravar assim mesmo e vai dar pra vocês ouvirem. E eu comecei a ouvir essa canção, né? Comecei a louvar o Senhor e comecei a ficar quebrantada na presença. E eu falei: bom dia, Espírito Santo. E aí na minha cabeça eu falei: o que temos pra hoje? Bom, hoje vou tomar um banho, vou editar o vídeo que vai ao ar hoje no canal. E aí hoje eu vou ficar mais tranquilinha, vou preparar o almoço, vou tomar meu café da manhã agora, bem reforçado, que eu tô morrendo de fome, minha bebê também. E aí bom dia, Espírito Santo, o que temos pra hoje? E aí essa música continua ecoando na minha cabeça. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as tuas obras. E essa parte ficou ecoando enquanto eu tomava banho. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Qual é a boa obra que o Senhor fez ou está fazendo na minha vida que o Senhor quer que eu fale? E pra quem que o Senhor quer que eu fale isso, né? E aí, automaticamente, eu fui levada ao dia, à madrugada em que eu descobri a minha gestação. E eu vou começar a chorar porque toda vez que eu lembro desse dia e da revelação que o Senhor me deu, eu fico muito emocionada. Ai, gente, então, como vocês sabem, né, tanto aqui estou gravando pro canal, mas eu acho que esse vídeo eu também vou colocar no meu Instagram, porque eu quero alcançar a todos, sabe? Não é um vídeo programado, não é conteúdo, eu realmente quero alcançar todos que o Senhor quer alcançar com esse vídeo. E aí, enquanto eu escutava a música, eu perguntei a Deus qual era a boa obra que Ele queria, e Ele me levou para o momento exato da madrugada em que eu descobri a minha gestação e que eu passei muito mal após a descoberta da gestação. Eu descobri a gestação no dia 28 e no dia 28 de madrugada, dia 29, eu passei muito mal de noite. E aí eu fui pro sofá. Quando eu fui pro sofá, fazendo um leve resumo para vocês que não acompanharam muito, eu sempre falando aqui nas redes sociais que eu e Deni não podíamos, né, ter filhos. Denivan foi um problema, né, diagnosticado no meu marido, e é um vídeo que eu preciso gravar com ele. Inclusive, gente, a gente vai falar qual foi o problema, até para alertar outras famílias, outros casais, né, outros pais também que podem ter tido o mesmo problema de Deni, nunca ter procurado um médico e só ter deixado para se atentar depois, que foi o nosso caso. Mas esse é um vídeo que eu preciso gravar com ele. E aí, resumindo, esse era o nosso empecilho, né, entre aspas, para se ter filho. E a gente passou um tempo tentando, a gente sofreu, a gente chorava. O último dia das mães para mim foi horrível, eu chorava muito, porque eu queria muito naquele momento já estar grávida ou já estar com meu filho nos meus braços, e não acontecia. Não acontecia, e eu não entendia por que aquilo não acontecia. Eu ouvia de todos que, obviamente, isso é real, é verdade,
que existe um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu e da terra, que o tempo do Senhor é melhor do que o meu, mas aquilo no meu coração não bastava. Eu sentia que existia algo a mais, que eu precisava saber. E eu questionava muito ao Senhor em relação a isso. Eu nunca questionei a Deus num tom de... Ai Deus, eu não acredito mais nas tuas obras, eu não acredito mais no teu milagre, eu não acredito mais no que o Senhor pode fazer na minha vida e me revoltar. Mas era num tom de falar assim, Deus, eu sou tua filha, Jesus, eu sou sua amiga, me revela o que, por quê, sabe, por que eu não posso, por quê, por quê. E gente, foi um último ano pra mim, 2022, finalzinho de 2021, foi muito sofrido porque eu sofri muito, eu chorava, eu nunca compartilhei em redes sociais, eu nunca nem registrei nenhum momento, eu fiz vários testes deram negativos, eu fiz exames também e dava tudo certo, eu nunca nem gravei nada. Uma vez em específico, um pouco antes de eu engravidar, o Senhor me deu uma direção, eu estava bem triste, eu estava chorando, e o Senhor falou, registra esse momento. E aí eu comecei a registrar o momento, foi um vídeo que eu nunca postei, porque até o momento o Senhor não disse que é para eu postar, mas eu acredito que possa ter que ter um momento certo para esse vídeo ser postado, compartilhado com vocês. Mas no vídeo eu falo sobre não questionarmos a bondade de Deus, sabe? Sobre não questionarmos a vontade de Deus. Mesmo que aquilo me doesse, não importa o quanto aquilo me doesse, o processo que eu estava vivendo, o Senhor não deixava de ser Deus da minha vida, o Senhor não deixava de ser o Deus da minha casa, eu não deixava de amar a Deus por isso, eu não deixava de desacreditar da vontade de Deus por conta disso. Esse foi o único vídeo que eu gravei, assim, que eu registrei, que eu tenho registrado, que eu nunca compartilhei, mas tá. E aí, quando eu estava tomando banho hoje, o Senhor falou, eu quero que você fale o que eu te falei na madrugada em que você descobriu sua gestação e que você passou mal. E aí, automaticamente, na minha cabeça humana, eu falei, tá, vou terminar de lavar meu cabelo, eu tava tomando banho, vou me maquiar, vou fazer meu cabelo, e aí de tarde eu gravo, Senhor, porque hoje eu lavei o cabelo para arrumar meu cabelo, que eu vou gravar um vídeo pro meu canal de um produto novo que chegou, e aí eu vou testar e eu já junto o útil ao agradável. E aí o Senhor falou, não, eu quero que você grave esse vídeo agora de manhã, eu quero que você grave esse vídeo de cara limpa, de cabelo lavado, e eu quero que você grave esse vídeo sem tomar café. Porque eu estou morrendo de fome, gente, eu estou com a bebê de 5 meses, a gente só jantou ontem e a nossa janta foi bem leve, então assim, ó, o estômago tá aqui roncando. E eu falei, amém. E aí eu fui levada para a madrugada em que eu passei mal. Olha só o que aconteceu. Eu descobri a minha gestação no dia 28 de setembro. Eu fiquei anestesiada, porque eu fui no médico, eu já estava de 1 mês e meio, e eu fiquei, como que eu tô de 1 mês e meio, meu Deus? Eu fiquei surtada, eu não tive reação. Pra quem não assistiu o vídeo que eu descobri a gestação, vocês podem ver que eu tô em choque no vídeo. E aí eu falei, poxa, que loucura. Meu Deus, que loucura. Foi um dia muito louco, mas foi um dos melhores dias das nossas vidas, né? Tanto meu quanto de dentro. Naquele dia exato, foi aquela agitação, né? Contar pra família, a gente contou pra nossa família, pros nossos pais, a gente foi pro culto, a gente chorou. E o que aconteceu de madrugada? Angel acorda, passando mal, às quase 3 da manhã. Só que o sentimento já não era mais aquele sentimento de ai meu Deus, eu tô passando mal, não sei mais o que eu tenho. Eu sabia que o que eu tinha era uma gestação. Eu sabia que o que eu tinha era um bebê dentro de mim, sabe? E aquilo me acalmou. E aquele questionamento que eu tinha de Deus passou, porque eu fiz Senhor. Veio no tempo que era pra vir. Veio no tempo do Senhor. Encontrei a minha resposta, porque tudo a gente quer questionar Deus, tudo a gente quer uma resposta. E ali eu me dei por satisfeita. Só que aí eu comecei, nesse dia eu tenho até uma foto, que foi uma das primeiras fotos que eu tirei da minha barriga, que foi nessa madrugada. Eu estava de roupão, estava com muito frio, e eu fui pro sofá, porque eu não estava conseguindo ficar no quarto, eu não conseguia ficar deitada, então eu fiquei no sofá. E aí eu passava mal, gente, eu ia no banheiro e eu passava mal, mas eu tava tão feliz porque eu tava gerando uma vida, eu tava gerando o meu filho. E não importava o que eu tava sentindo, o importante é que eu tava gerando, sabe? E aí eu sentei no sofá depois de passar muito mal. E o Senhor falou comigo,
Algo que eu não esperava. Esse neném que você tá carregando, você sabe que é meu, né? Parei assim, sabe? Eu fiquei assim mesmo, sem reação. Na gravidez a gente fica muito alienada com as coisas, sabe? E eu fiz amém, Senhor. Claro, meu filho consagrado ao Senhor, será consagrado no seu altar. É seu, meu filho é seu. Aí ele falou, Índia, você não entendeu. Você não entendeu o que eu tô te dizendo. O seu filho é meu. Você está gerando um filho que é seu, mas o seu filho pertence a mim. E aí eu fiquei, tá, amém. E aí fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu perguntei, como assim, Senhor? Como assim? Me explica. Como assim? Eu não entendi. Gente, foi uma das melhores experiências da minha vida com Deus, porque a resposta que o Senhor me deu foi tão completa, me completou tanto naquele momento, por mais que eu não tivesse mais questionando nada, porque pra mim o único motivo do Senhor ter me feito, ter tido um filho em um tempo em que eu não esperava, era porque era o tempo dele. E de fato, um dos fatores é que realmente é o tempo dele. Mas não era só isso. Isso não era o fato principal. O Senhor falou assim, Angel, existe um tempo determinado para o seu bebê. Existe uma geração determinada para o seu bebê. E aí a minha cabeça, meu Deus, eu nunca pensei por esse lado. Porque a gente sempre fala, né, que os nossos filhos são de Deus, são consagrados ao Senhor, farão a obra do Senhor, ensinaremos o bom caminho e tal. Só que quando a gente quer engravidar, e isso aqui eu falo diretamente para mães e pais que são tentantes, quando a gente quer engravidar, o nosso questionamento a Deus não é, Senhor, qual é o momento do meu filho, mas qual é o meu momento? Senhor, por que que eu não engravido? Senhor, porque o Senhor não me usa para gerar uma vida? Senhor, por que que eu não consigo engravidar? Vocês percebem que só sou eu? E naquele dia eu desmoronei, minha cabeça ficou a mil, porque não é sobre eu, é sobre ele e sobre o tempo que ele determinou para o meu filho chegar ao mundo. É sobre o tempo que ele determinou para meu filho cumprir a missão dele aqui no mundo. Há um ano e meio atrás, gente, eu queria engravidar de tudo quanto era jeito. Mas não era o tempo do meu filho nascer. Não era o tempo que ele precisava chegar aqui. E isso me chocou muito quando o Senhor falou para mim. Porque eu falei, meu Deus, me perdoa. Eu nunca pensei por esse lado. Eu nunca pensei que não é porque o Senhor, sabe... porque o Senhor não queria ouvir a minha vontade, o meu desejo, aquilo que estava no coração da tua filha. Mas é porque não falava mais sobre mim, falava sobre uma outra vida que seria gerada dentro de mim, que pertence a Deus e que tem um tempo determinado para nascer. E aí, gente, tudo fez sentido. Porque às vezes a gente entende as coisas muito equivocadas, sabe? Não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre o tempo que você quer engravidar, não é sobre a sua vontade naquele momento, seu sonho de ser mãe, não é sobre isso, é sobre o tempo que o teu filho precisa chegar ao mundo. Ponto, gente. Eu poderia acabar essa mensagem aqui. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Eu li um livro que falava sobre o que fazer enquanto esperamos, da Fernanda Wittkis, que eu já mencionei esse livro algumas vezes aqui no meu canal. E é muito real, gente. É muito real, porque é exatamente o que a Fernanda fala. O que a gente precisa fazer enquanto esperamos. Nós não precisamos questionar a Deus, ou a vontade de Deus, o tempo de Deus. Mas talvez procurar entender o porquê, sabe? E possa ser que você não tenha aquela resposta do que você espera naquele exato momento. Mas no momento certo, Deus vai te revelar. Deus só me revelou quando eu já estava grávida. Na madrugada em que eu descobri que eu estava grávida. Foi ali que o Senhor me revelou que eu estava gerando um filho para Ele. E eu falei, Deus, que privilégio. Ele falou, e mais, ele ainda falou assim para mim, você... Isso, eu nunca vou esquecer isso, gente, porque eu nunca tinha ouvido isso, de verdade. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Deus falar assim pra mim, você é a minha parceira. Vocês são meus parceiros. Você e Denivan. Vocês são co-participantes da minha obra. Porque o seu filho é a obra minha. Gente,
Que responsabilidade criar uma criança. Que responsabilidade criar um filho de Deus. Que responsabilidade gerar, educar, ensinar o caminho. É muito mais do que só gerar. É muito mais do que só suprir uma vontade e um sonho de ser mãe. Mas é ser coparticipante da obra de Deus aqui na Terra. E aí eu entendi o porquê. Durante 1 ano e meio ou mais tentando engravidar, eu não engravidava, porque não era o tempo determinado que o Senhor tinha determinado, não para a minha gestação, não para eu engravidar, mas para o meu filho nascer. Então é importante que a gente questione, sabe? Não por quê, mas para quê? Para que o Senhor está fazendo isso? Para que tempo o Senhor quer que o meu filho seja gerado? Para que tempo o Senhor quer que essa criança veio ao mundo? Porque ele não podia nascer antes, ele tinha que nascer agora. O tempo dele é agora, gente, sabe? Muitas vezes a gente não entende, os planos de Deus são doidos mesmo. E aí quando o Senhor revelou isso confortou muito meu coração e foi algo que eu guardei pra mim. Eu guardei pra mim, sabe? E hoje o Senhor me fez voltar naquela madrugada. Ele falou, eu quero que você compartilhe com as pessoas, no caso com vocês, gente, que estão aqui assistindo. Eu quero que você compartilhe tudo que eu te falei naquele dia, principalmente a parte de entender que não é sobre a sua gestação, é sobre o meu filho que eu estou gerando em você e eu tenho um tempo pra ele. Em momento algum eu questionei, tipo assim, mas é o meu corpo e tal. Não, amém, Senhor. Amém, eu entendi. E olhem só que louco, eu só entendi depois que eu engravidei. Porque o Senhor poderia ter me revelado na época que eu tava tentando e falar assim, calma, Angel, você só vai engravidar no tempo em que eu quiser, porque você, não é sobre você, não é sobre a sua gestação, não é sobre... É sobre a vida que você está gerando, que é minha, e a minha vida, ela tem um tempo certo pra chegar aí na Terra. Deus poderia, mas por algum motivo, gente, Ele só me revelou depois. E esse dia essa madrugada, ficou muito marcada no meu coração. E é isso, não questione o tempo de Deus, não questione os planos de Deus. Eu queria deixar essa mensagem pra vocês, entendeu? Então, se hoje você passa por uma situação que eu passei há um tempo atrás, não questione por que Deus não está fazendo isso ou aquilo com você. Mas questione para quê? Por que será que não está acontecendo agora? O que Deus tem planejado para o futuro? A gente busca o Senhor, às vezes a gente não tem uma resposta naquele momento que a gente queria ter. Mas no momento certo o Senhor, Ele se revela. Deus, Ele é bom, gente. Deus é muito bom. Às vezes a gente questiona até a bondade de Deus, sabia? Às vezes a gente até questiona por que Deus está fazendo isso comigo? Porque isso, porque aquilo. Não questione Deus dessa forma, mas questione para quê? Para que o Senhor está me fazendo passar por isso? No que o Senhor está me forjando? No que o Senhor está me fortalecendo? Sabe por quê, gente? Porque eu acho que se o Senhor não tivesse me revelado isso no tempo em que Ele precisava me revelar, talvez eu tivesse uma maternidade um pouco mais fragilizada. Talvez até agora eu estaria tentando entender o propósito de tudo isso. Quando o Senhor me falou, não era sobre mim, e isso poderia inflar o meu ego, né? Poderia me deixar enfurecida, porque não, é sim, é minha gestação, é o meu momento, como muitas mães falam, né? É o meu momento de brilhar, é o meu momento. De fato, gente, é um lindo momento, mas não é só sobre isso. E nunca foi sobre nós. Nunca foi. Sempre foi sobre Ele. Ai, então é isso. Se hoje você passa por essa dificuldade que um dia eu passei de ter uma gestação, que você pergunte ao Senhor, sabe? Você tem liberdade para conversar com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Entenda o seu processo. Entenda o porquê, sabe? Por que você não está vivendo isso agora? Seja na gestação, seja... Claro que hoje eu quero diretamente, o Senhor me designou a falar diretamente com pessoas tentantes. E ponto. Eu não vou nem entrar em outras situações de sonhos que as pessoas tentam e não conseguem, não. O Senhor foi muito claro comigo que Ele queria que eu falasse sobre isso. Então não importa, gente. Não importa. Não importa, vai por mim, não importa. Não importa. Não importa. Não importa a dificuldade, não importa o quanto doa.
Ai, gente, eu sei que dói porque eu já vivi isso. Eu já chorei, eu chorei Dia das Mães. Ai, eu chorei tantas datas. Quantos dias eu não queria nem pensar. Eu lembro que no meu aniversário eu nem sabia que eu já tava grávida. E eu fui numa loja no shopping com o Denivan. E a gente entrou numa loja de bebê, mas aquilo me causava tanta dor que eu nem queria. Falei, não, vamos sair daqui, eu não quero ficar aqui, sabe? Ai, gente, a dor ela é necessária pra nos fazer crescer, pra nos amadurecer. Eu sei que às vezes vai doer. Na verdade, eu acho que quando a gente tá tentando o tempo todo dói, né? O tempo todo dói. Mas entender por que esse processo é muito importante. É muito importante pra você, sabe? Entender o porquê disso. Jamais questionando a bondade do Senhor, mas entendendo o porquê que Ele tá fazendo daquela forma. Quantas coisas na nossa vida, não só na gestação, sabe? A gente passa e a gente fala, nossa, por que Deus, por quê? E lá na frente a gente entende, lá na frente o Senhor revela. Entendam que em muitos casos você ainda não gerou porque não é sobre vocês. É sobre o tempo que o Senhor tem para os seus filhos. É sobre o tempo exato e perfeito que o Senhor tem para que o seu filho chegue no mundo. Não ache que Deus te ame menos. Não ache que você é desfavorecido. Não ache que você não merece. Até porque nenhum de nós merecemos. Eu também não mereço tanta bondade de Deus. Não questione só Deus, mas entenda o seu processo. Não ache que você não merece, porque ninguém merece mesmo. Mas é sobre o tempo certo para o seu filho ser gerado e chegar aqui. Mas enquanto isso, não deixe de fazer o que precisa ser feito. Enquanto você espera, não deixe de plantar. Enquanto você espera, não deixe de fazer as outras coisas que o Senhor tem colocado no seu coração. Não se feche para as coisas de Deus, muito pelo contrário, se abra. Se abra para o novo de Deus, se abra para as possibilidades de Deus, se abra para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, sabe? Porque um dia você também foi gerado no ventre da sua mãe. Um dia você também foi gerado para estar aqui hoje cumprindo seu propósito. Então não se esqueça, seu filho ele tem um propósito, ele tem um tempo certo para nascer, mas você também tem. Eu também tenho. E é isso que nós precisamos fazer enquanto esperamos. Fazer a nossa parte. Fazer aquilo que também fomos chamados para fazer.